Primeiro, eu acho que falar de saúde é uma coisa muito importante. Entre os profissionais do direito, isso agora começa a se tornar importante porque o Conselho Nacional de Justiça decidiu, no início desse mês, que as causas relacionadas ao direito à saúde devem ser julgadas prioritariamente em relação às outras causas na jurisdição, que devem se criar varas especializadas em direito sanitário, e o que vai deixar todo mundo louco, que devem cair questões de direito sanitário nos concursos para as carreiras jurídicas. Então agora a saúde vem com tudo. Vamos ver de que maneira, não é? Ela chega. Mas a maneira que me interessa de pensar na saúde é notar que ela diz muito, a situação da saúde pública diz muito sobre um Estado e sobre uma sociedade, sobre o momento que ela vive. Não é à toa que esse ano nós fomos martirizados pela discussão de um projeto de lei sobre a cura gay, por exemplo. Não é à toa que o aborto continua no Código Penal, que é um lugar onde jamais deveria ter estado. Essas questões que nos são levadas como pautas de saúde nos impedem de discutir as questões importantes sobre regulamentação da saúde, que a gente deveria discutir em horário nobre, não é? e com grande atenção do público, a começar pelo financiamento do sistema de saúde pública. E também fomos arrastados por essa discussão do projeto Mais Médicos, potencializando a xenofobia do brasileiro. Eu nunca achei que o brasileiro fosse tão cordial como se diz que ele é. O brasileiro se caracteriza por um conjunto importante de discriminações daquele que ele pensa que é o outro. Mas no caso do programa Mais Médicos e da reação que houve, nós estamos conhecendo algumas manifestações de xenofobia que aconteceram poucas vezes com tanta transcendência como nós testemunhamos agora. Então essas questões sobre saúde nos mostram que a gente precisa se preocupar. Nem mencionei o grau de efetividade do direito à saúde do brasileiro, que é o problema mais grave de todos. Mas esses falsos debates e a ausência dos verdadeiros debates nos dizem muito sobre o Brasil de hoje. O meu livro, ele começa por trabalhar uma ideia que excede a saúde, que é a relação entre as normas internacionais e as normas internas. Existe, principalmente nesse pessoal que fala sobre direito global, que fala sobre processos internacionais, transnacionais, essencialmente, existe essa ideia de que há uma internacionalização do direito, que agora todo direito é internacional. Bom, nós sabemos que decisões as mais importantes se tomam fora do Estado Nacional, isso não é novidade, mas há todo esse discurso sobre, inexoravelmente, o direito se internacionaliza. Eu faço parte de uma corrente de pensamento dentro do direito internacional que acha que essa internacionalização não é neutra, não é uma coisa natural. Agora internacionalizou por internacionalizar, porque essa é uma tendência. Não, primeiro, sempre houve uma influência internacional muito intensa nas normas internas. E essa internacionalização que acontece agora tem um sentido, e a gente precisa... sentido, quando eu me refiro a sentido, eu me refiro ao uso mais comum da expressão para que lado está indo. A gente precisa se preocupar com isso. Para que lado vão essas normas internacionais que estão entrando? E ao estudar isso, eu não me posiciono nem contra nem a favor das normas internacionais. Eu vejo que às vezes elas são extremamente positivas. Por exemplo, o direito internacional dos direitos humanos que a gente usa para lutar contra Belo Monte, que a gente usa para lutar pelos direitos indígenas, que a gente usa para lutar contra a discriminação. E vejo que outras normas internacionais, como a lei de patentes, como diversas outras normas que vieram com a globalização econômica, a gente precisa se opor a elas, denunciá-las, evitar que elas entrem no nosso ordenamento jurídico, embora infelizmente elas já tenham entrado, inclusive por via de normas nacionais. Em outras palavras, o que a gente descobre quando começa a estudar isso é que às vezes a gente pega uma lei que é toda brasileirinha, e quando a gente conhece a internacional, a gente nota que foram copiados pedaços inteiros, né? Então essa relação entre internacional e interno, ela é ambígua, ela é opaca, e a preocupação, digamos assim, a metodológica do livro é ver, nessa área da saúde global, o que está acontecendo com um estudo de caso, que é o caso da pandemia de gripe H1N1, que ocorreu entre 2009 e 2010.
Primeiro, a expressão saúde global também é importante, ela vem com toda a força. Tem um grande marketing em torno da expressão saúde global. O dia desses, o João Biel, que é um cara ótimo, de Princeton, falou aqui na Faculdade de Saúde Pública e ele deu um conceito de saúde global, um não conceito de saúde global que eu adorei. Ele disse: saúde global é uma anarquia de códigos que abrigam interesses mais diversos. E é isso mesmo, qualquer coisa tem nome de saúde global hoje, né? Desde a ideia da medicina que vê globalmente o corpo do indivíduo, até um pessoal que faz curso de negociação para diplomata africano, né? Tudo pode acontecer aqui sob o nome de saúde global, mas há algumas iniciativas positivas. Há uma ideia de pensar um outro tipo de cooperação internacional para o desenvolvimento, há a possibilidade de pensar a saúde global a partir da humanidade, a partir do ser humano e não a partir do interesse das empresas transnacionais, enfim. Também aqui eu entro numa compreensão da saúde global que é a de que só vale a pena falar em saúde global se ocorrer alguma mudança concreta no terreno das ações em prol da saúde dos indivíduos. Não para enriquecer consultorias, organizações ou etc. que supostamente fazem saúde global. E também na linha de que o Brasil e outros países em desenvolvimento precisam, nas instâncias internacionais, contestar a governança global da saúde, contestar o poder da indústria de medicamento, contestar o que o mundo desenvolvido diz que é saúde, a medicalização da vida. E esse tipo de cobertura universal de saúde, que hoje é discutido como uma tendência internacional, é preciso fazer a cobertura universal da saúde, mas que, se a gente for ver com calma, é uma ideia de que todo mundo tem que ter um plano de saúde, um seguro de saúde privado. É a visão americana de cobertura universal. E a gente precisa defender a visão da reforma sanitária que está na Constituição, de uma cobertura gratuita para todos, equitativa e que consagre os princípios do SUS, inclusive o princípio do controle social. Nada a ver com essa visão americanizada de seguro-saúde, cada um paga o seu seguro. E nós vemos, especialmente no Brasil, com o tipo de atuação perniciosa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que os planos de saúde rapidamente se mostram tão ineficazes quanto supostamente o é o SUS. E ainda cobertados pelo Poder Judiciário muitas vezes, né? Bom, dito tudo isso, eu me preocupei com o caso da pandemia, porque eu acho que a pandemia é um tipo de estado de exceção, ela justifica restrições de liberdades fundamentais, entre elas o isolamento, o tratamento obrigatório, restrição de liberdade de mobilidade humana, restrição de liberdade de reuniões, por uma razão diferente dos demais estados de exceção. Em qualquer estado de exceção, a gente internaliza a exceção, a gente internaliza que aquele estado de exceção é necessário por alguma razão. Por exemplo, o regime militar dizia que era necessário o estado de exceção no Brasil para evitar combater o comunismo, etc. Sempre há uma razão, supostamente há uma razão. Mas a razão que fundamenta o estado de exceção sanitária é o contágio. E quando a gente fala de contágio, a gente fala do risco de morte. O direito à saúde, alguns dizem que é o direito à vida adjetivado, né? A vida que tem alguns adjetivos. E esse permanecer vivo, ou pelo menos permanecer vivo com a ausência de doença, é um valor muito importante. Ou, em todo caso, as pessoas pensam que é um valor muito importante. Nem sempre elas têm esse bem-estar, mas elas pensam que esse bem-estar é importante e muitas vezes pensam que esse bem-estar é o acesso ao remédio, ao tratamento, ao leito hospitalar, quando saúde é uma coisa muito mais ampla do que isso. Mas a pandemia me interessou por esse tipo de internalização diferente que a saúde, a preocupação com a saúde pode gerar. E os comportamentos que nós vimos durante a pandemia de gripe A, H1N1 nos ensinaram muito. Nós, na USP mesmo, tivemos a faculdade de Economia e Administração, onde ficava o INE na época, fechado por 3 semanas. Né? O álcool gel se incorporou completamente, quem fabrica álcool gel deve ter ganho muito dinheiro, né? Se incorporou completamente às nossas rotinas na universidade, em qualquer local público. E nós tivemos atitudes de restrição, comportamentos que são muito curiosos de observar. No México, por exemplo, a proibição de funcionamento das escolas, proibição de reunião, fechamento de restaurantes, de teatros, etc., fez com que as famílias ficassem encerradas em casa por meses e meses. Agora já há estudos fascinantes sobre isso, como as famílias se destroçaram ficando juntas, fechadas em casa por um longo período. Ou seja,
há uma instabilidade que é gerada por esse tipo de exceção que me interessou muito. Eu ainda faço a pesquisa, ainda estou fazendo a pesquisa empírica sobre essas consequências objetivas da pandemia em diversos países, mas nesse livro o que eu fiz foi mostrar o processo decisório da Organização Mundial da Saúde, porque alguém disse que existiu a pandemia. É curioso, existem muitos surtos, muitas epidemias, muitas doenças, mas houve um momento em que uma organização internacional, a OMS, disse que havia uma emergência de saúde pública de importância internacional, que aquilo era uma pandemia que era muito grave, e com isso ela fez com que os estados comprassem milhões de vacinas, de medicamentos, de kits de diagnóstico, e com isso houve um enriquecimento extraordinário de alguns atores privados. E certamente também um desequilíbrio muito grande na relação da população com alguns governos. Por exemplo, aqui no Brasil a população cobrava remédio, cobrava leito no hospital. A Defensoria Pública propôs diversas ações reivindicando assistência. Já na Europa o processo foi outro. As pessoas foram à justiça, os parlamentos fizeram comissões de inquérito dizendo que os governantes haviam gasto demais. A diferença é que quando a pandemia chegou lá, já se sabia que ela não era tão contagiosa, né? E é essa história que eu conto no livro, o que aconteceu depois, o resultado dessas comissões de inquérito, e eu concluo com aquela fábula do Esopo que todos vocês devem conhecer. A gente atormenta as crianças contando isso, para dizer para as crianças que não vale a pena mentir, né? Mas é aquela fábula do menino que gritava, olha o lobo. Ele ia pastorear, gritava, olha o lobo, para se divertir com todas as pessoas que vinham socorrer. As pessoas chegavam, não tinha lobo nenhum, ele dizia brincadeira, né? Até o dia em que ele gritou, olha o lobo, ninguém foi, e obviamente não preciso contar para vocês o que aconteceu com ele e com as ovelhinhas, né? Então eu termino com essa fábula para dizer o seguinte: não era uma pandemia, a pandemia de gripe H1N1 não era uma pandemia. Há muitas razões que explicam essa declaração equivocada da pandemia, entre elas o fato de que os especialistas que declararam a pandemia são formados pela indústria farmacêutica, e muitos deles trabalham para a indústria farmacêutica. Então a gente tem um problema aqui com a especialidade, com a perícia. Nós precisamos formar peritos, especialistas independentes, nós não fazemos isso, né? Precisamos fazer. Mas o fato é que me preocupa muito que uma organização importante como a Organização Mundial da Saúde se desgaste com esse episódio, porque um dia nós podemos eventualmente precisar dela. Um dia nós podemos ter de fato, em função do nosso modo de produção, em função desse tipo de produção de alimentos que não respeita o equilíbrio da natureza, que não respeita o equilíbrio do corpo humano. Por exemplo, o famoso caso da vaca louca, encefalopatia espongiforme bovina, que é alimentar animais com a farinha dos seus próprios ossos para aumentar a produção, para tornar mais lucrativa a produção. Quer dizer, é óbvio que isso vai causar um desequilíbrio, que isso vai causar o que a gente costuma chamar de doença, que pode nos levar à morte ou a uma perda muito grande da nossa qualidade de vida. Então essa lógica de produção do mercado, ela começa muito longe, ela, entre outras coisas, ela gera pandemias, ela gera mutações virais, gera toda sorte de desequilíbrios, e nós vamos nos confrontar com esses episódios. Eu acho que a gente precisa resgatar a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem que servir para outra coisa, tem que, de maneira independente, pensar mesmo o que vai acontecer quando nós tivermos uma pandemia de verdade e precisarmos de uma forma internacional de controle da propagação dessa doença. É mais ou menos isso o meu livro. Muito obrigada.